Obrigado pela condescendência de Vossa Excelência, ao final dessa sessão, poder ainda utilizar a tribuna e para reiterar um tema que já foi tratado aqui anteriormente nessa tribuna e foi tratado hoje na Comissão de Direitos Humanos do Senado, sobre o drama que vive os povos, o povo Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Tivemos hoje uma audiência na Comissão de Direitos Humanos, que Vossa Excelência estava presente, soube e sei que nessa tribuna o tema foi tratado hoje pelo senador Cristóvão Buarque e por outros senadores, e eu queria insistir na abordagem em relação a esse tema, mas não sem antes de falar sobre a situação dos povos guaranis caiovás, aqui apresentar minha concordância com o pronunciamento que mais cedo foi feito pelo meu colega senador do Estado do Amapá, João Capiberibe, para cumprimentar o Tribunal de Justiça do meu Estado e o Ministério Público Estadual do Amapá, na pessoa da doutora Ivana Sei, Procuradora-Geral de Justiça, pela decisão de ontem, tomada pelo Tribunal de Justiça do Amapá, em razão da ação movida pela Procuradoria-Geral de Justiça, pelo Ministério Público Estadual, contra o ex-presidente e o ex-primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Amapá, e indiciados com pedido de indiciamento por parte do Ministério Público por desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa, que traz a necessidade de um tema que trataremos depois aqui da tribuna também, que é a quantidade de recursos que são gastos pelos poderes, notadamente pela Assembleia Legislativa do meu Estado, pelo Tribunal de Contas do meu Estado, e recursos que, no meu entender, faltam concretamente para os investimentos do Estado do Amapá, notadamente investimento em educação e saúde. Mas eu queria, nesse momento, só cumprimentar o Tribunal de Justiça do meu Estado e cumprimentar o Ministério Público pelo sucesso dessa ação. Voltando e tratando sobre o tema Guarani Kaiowá, eu queria, assim, só registrar matéria publicada no começo dessa semana, na segunda-feira, no jornal Estado de São Paulo, que, no meu entender, ilustra claramente o drama vivido por esse povo no Mato Grosso do Sul. Diz a matéria, assinada por Pablo Pereira e Wilton Júnior. Eles são cerca de 170 índios, guaranis caiovás. Estão em uma área de 2 hectares. Eu repito, senhor presidente, porque isso me chamou a atenção no depoimento das lideranças indígenas hoje de manhã na Comissão de Direitos Humanos. São 2 hectares para 170 índios. Estão em uma área de 2 hectares de mata, ilhada entre um charque e o leito do rio Ove, na divisa da reserva Sassaró, com a fazenda Cambará, propriedade de 700 hectares no município de Guatemi, no sul de Mato Grosso do Sul. A presença desse grupo de índios na área de mata ocupada por eles há um ano e chamada de Pielito Cui Mibaracai, que quer dizer terra dos ancestrais, foi decretada ilegal pela Justiça Federal há um mês e os indígenas condenados a deixar o local. Mas eles se negam a sair e prometem resistir à ordem judicial de despejo. Diz a sua liderança, líder Lopes, sobre a situação. Essa terra não é dos brancos, é nossa, é de nossos ancestrais. Vamos ficar aqui até morrer. Faz a liderança indígena uma advertência que ecoa na consciência de todos nós brasileiros e que ecoa, em especial, na consciência de todos nós, autoridades públicas, representantes dos estados federados aqui no Senado Federal, representantes do povo brasileiro na Câmara dos Deputados. É bom se destacar que, lamentavelmente, essa não é a primeira ofensiva nessa legislatura e nesse curto período em relação aos povos indígenas. É bom destacar aqui a ocorrência, recentemente, da Portaria 303, da Advocacia Geral da União, que, entre outras coisas, proíbe a ampliação de reservas indígenas,
que já tenham sido homologadas e impõe restrições ao uso das terras por parte das comunidades indígenas. A clara inconstitucionalidade dessa portaria 303, a flagrante inconstitucionalidade, destoante com o texto da Constituição de 1988 e as pressões que ocorreram sobre o governo brasileiro, impuseram a revisão por parte do Advogado-Geral da União dessa portaria. Mas também não fica somente aí, é bom destacar aqui a apresentação da proposta de emenda constitucional 215 de 2000, que transfere do Executivo para o Legislativo a prerrogativa de demarcar e homologar terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a de ratificar demarcações. Ora, é claramente um retrocesso no texto constitucional de 1988, se essa PEC viesse ou vier a triunfar, porque transfere para executivos, sem nenhum tipo de controle do parlamento, a responsabilidade da demarcação de terras indígenas, retrocedendo em muito no que foi conquistado em 1988. Temos ainda o projeto de lei 1610, que autoriza a mineração privada em terras indígenas mediante o pagamento de royalties. Essas duas matérias pressionam, ameaçam as populações tradicionais. É como uma espada de Damocles permanente contra o texto da Constituição de 1988. Esta ofensiva, além de ser um retrocesso, nos faz retornar ao começo do século XX. É bom lembrar que até o começo do século XX, esta ofensiva anti-indígena encontra as suas raízes históricas. No começo do século, até o começo do século XX, até 1910, o índio era tratado não como ser humano. Até 1910, o nosso país tratava as populações que aqui estavam antes de nós chegarmos, antes da mistura branca, negra e propriamente também indígena. O Estado brasileiro tratavam os índios como não humanos. Mas vamos mais adiante. Com o Marechal Rondon, em 1910, é criado o Serviço de Proteção ao Índio. Há uma evolução da compreensão, mas ainda com uma concepção positivista e atrasada de que os índios deveriam ser, abre aspas, civilizados, fecha aspas, integrados a, abre aspas, civilização brasileira, fecha aspas. A mudança nisso só aconteceu com os irmãos Vilas Boas e com a criação do Parque Nacional do Xingu. Nós tivemos outro retrocesso durante a ditadura militar, um retrocesso para a compreensão anterior de que deveria ter a chamada integração. Nada mais, não sei o que é mais criminoso. Se é o peso da chacina, não sei se são as armas de garimpeiros, o latifúndio, enfim, contra os povos indígenas, ou se são as seguidas tentativas de aculturação, achando que eles devem ser incorporados à nossa chamada civilização. Ambos são criminosos do mesmo teor, porque ambos não reconhecem uma premissa fundamental para a constituição e existência de um povo. Para ser povo, alguém tem que se olhar em um espelho. O espelho de um povo é a sua cultura. Não se destrói a cultura. Ao se destruir a cultura de um povo, ao aculturar um povo, se destrói a identidade e se destrói o povo. O mesmo peso de uma bala é o mesmo peso das tentativas de destruir a identidade e a cultura dos povos indígenas. Eu quero incorporar, e nesse sentido, senhor presidente, artigo da minha querida companheira
ex-ministra, ex-senadora Marina Silva, publicado essa semana no jornal Folha de São Paulo, que traz trechos do Manifesto Guarani Kaiowá, retratam concretamente o drama que esse povo está vivendo, e eu faço questão de aqui transcrevê-los. Já se disse tudo sobre os guaranis caiovás. Nada parece comover, abre aspas, a civilização brasileira. De que o extermínio desse povo é um crime imperdoável, e o sangue de suas crianças recairá sobre todos nós. Dói na alma ler a carta da comunidade Pielito Cui Mabiricai, de Iguatemi, Mato Grosso do Sul, divulgada depois que a Justiça de Naviraí, Mato Grosso do Sul, determinou a sua retirada da beira de um rio. É um daqueles documentos que testemunham momentos graves na formação do país, como os relatos de Canudos e do Contestado, da revolta da chibata, da escravidão, da ditadura, dos incontáveis massacres e chacinas que tingem, lamentavelmente, o chão de nossa pátria. Ouçamos, então, a voz Guarani Kaiowá no seu manifesto. Cita a senadora Marina e eu transcrevo aqui trechos do manifesto Guarani Kaiowá. Avaliamos a nossa situação e concluímos que vamos morrer todos mesmos em pouco tempo. Não temos e nem teremos perspectiva de vida digna e justa, tanto aqui na margem do rio, quanto longe daqui. Estamos acampados a 50 metros do rio Ove, onde já ocorreram 4 mortes, sendo que 2 morreram por meio de suicídio e 2 em decorrência de espancamento e tortura de pistoleiros das fazendas. Moramos na margem deste rio Ove há mais de 1 ano. Estamos sem assistência nenhuma, isolados, cercados de pistoleiros e resistimos até hoje. Comemos comida 1 vez por dia. Tudo isso passamos dia a dia para recuperar o nosso território antigo, Pielito, Cui, Mabiracai, como já foi dito anteriormente, na tradução, terra dos nossos ancestrais. A senadora faz uma pergunta que eu a represento aqui no plenário do Senado. Onde estão os poderes da República, o sistema político, as grandes empresas que se dizem salvadoras da economia nacional? Onde está a opinião pública? Onde estão os brasileiros diante dessa chacina e da destruição de uma civilização inteira que nós estamos assistindo? Continua o manifesto Guarani Kaiowá. Escutemos. Ali está o cemitério de nossos antepassados. Cientes desse fato histórico, nós já vamos e queremos ser mortos e enterrados junto aos nossos antepassados, aqui mesmo onde estamos hoje. Por isso pedimos ao governo e à Justiça Federal para não decretar a ordem de despejo e expulsão, mas solicitamos para decretar nossa morte coletiva e para enterrar nós todos aqui. Pedimos de uma vez por todas para decretar nossa dizimação, extinção total, além de enviar vários tratores para cavar um grande buraco para jogar e enterrar os nossos corpos. Este é o nosso pedido de ajuda aos juízes federais. Há um suicídio, senhor presidente, a cada 6 dias entre os guaranis caiovás. Quase 50 guaranis caiovás, ao longo dos últimos anos, têm sido assassinados por anos. São agressões incontáveis. A civilização ocidental assiste o drama Guarani Kaiowá e assiste perplexa, inerte, sem fazer nada, um dos maiores crimes que já foram cometidos contra a sua própria existência, contra a humanidade. A pergunta que a senadora Marina faz ao final desse artigo é a mesma que aqui repasso no plenário do Senado. A pergunta é: até quando assistiremos esse genocídio sem fazer nada? Eu sei que essa semana tivemos a feliz notícia da reversão da decisão da Justiça Federal de desapropriação, de desalojamento dos guaranis caiovás de sua área. Mas não basta isso. O drama desses povos indígenas e de outros povos indígenas localizados no Mato Grosso do Sul não vem de agora. Eu sou de um estado que tem vários motivos de ter orgulho.
Um deles é que todas as nossas populações indígenas têm o seu território demarcado. Mas a realidade do Amapá, lamentavelmente, não está clara e patente que não é a realidade de todo o país. E não é possível, não é aceitável, depois de 500 anos de nós termos tomado o território deles, de nós termos promovidos, nós, sim, nós os brancos portugueses, os europeus que singraram o Atlântico, que vieram para cá, que disseram que essa terra não tinha dono, que condenaram os que estavam aqui a serem tratados não como humanos ao longo do tempo, não pode ser aceito 500 anos depois e termos cometido a maior chacina da história humana, da passagem humana por esse planeta. Depois de mais de 200 anos de nossa Constituição, de quase 200 anos de nossa Constituição enquanto nação independente no planeta, depois de mais de 100 anos de nossa Constituição enquanto república, governo da coisa pública, por assim dizer, na sua definição, e depois de quase um século em que superamos a compreensão de que índio deve ser tratado como humano, não é possível, não é aceitável que nós possamos, em pleno século XXI, estar assistindo à repetição de um crime continuado contra a humanidade. É disso que se trata o que está acontecendo em relação aos Guaranis Kaiowás. Hoje tivemos uma sessão emocionada na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Protocolizamos um requerimento que Sua Excelência, o presidente da comissão, senador Paulo Paim, promete submetê-lo a voto na próxima segunda-feira, em que encaminha uma diligência da Comissão de Direitos Humanos para ir até o município de Iguatemi e ver de perto o drama Guarani Kaiowá. Não podemos achar que a situação foi resolvida com a última decisão judicial. É necessário acompanhar. Os anos têm sido de chacina continuada, de extermínio desse povo. E nós não podemos permitir que 170 remanescentes de um povo sejam dizimados diante dos nossos olhos. Repito aqui um trecho de Edmund Burke, pensador alemão que viu os dramas do nazismo. E Burke dizia o seguinte: diante de tudo que vi, o que me assustava não era a perversidade dos maus. O que me assustava e o que me intimidava era o silêncio dos bons. Nós não podemos ficar em silêncio. Nós não podemos aceitar que crimes contra a humanidade, sejam os de ontem, sejam de hoje, ocorram diante dos nossos olhos. Muito obrigado pela tolerância e compreensão, senhor presidente.